Fala pessoal, tudo bem? Acompanha comigo aqui. O título da aula de hoje é Rebeliões na América Portuguesa. A gente vai discutir um pouco como é que ideias do movimento iluminista que estavam rolando lá no século XVIII chegaram ao Brasil e influenciaram movimentos importantes que queriam separar a colônia de sua metrópole, no caso o Brasil, de Portugal. Então primeiro vale a pena a gente lembrar o que foi esse movimento iluminista. Foi um movimento que surgiu na França, no século XVIII, uma corrente filosófica, cultural, que questionava o mundo daquela época como ele era. Questionava o absolutismo, defendia a explicação das coisas da natureza pela razão e não pela fé, combatia os privilégios do clero e da nobreza, e todo esse conjunto de ideias que surge lá na Europa, eles chegam também nas Américas, inclusive no Brasil. Vale a gente comentar isso, porque hoje em dia tem muita rapidez de informação, a gente recebe as coisas pela internet, no celular, vê na televisão. Naquela época não tinha nada disso, é bem verdade. Mas por meio das rotas comerciais e das pessoas que circulavam, as ideias acabavam chegando nisso que os europeus chamavam de Novo Mundo, ou seja, na América. No caso do Brasil, as ideias iluministas, que combatiam o absolutismo, elas foram muito importantes para duas rebeliões, dois levantes contra o domínio português por aqui, que foi a Conjuração Mineira, ou Inconfidência Mineira, e a Conjuração Baiana. A gente vai falar um pouco, sempre procurando pontos em comum e pontos que diferenciaram esses dois levantes. Você já deve ter percebido os pontos em comum, As duas revoltas, tanto a Conjuração Mineira quanto a Baiana, elas queriam a separação de Portugal, ou seja, queriam que o Brasil deixasse de ser colônia, ser essa posse do Império Português, e queriam que o Brasil se tornasse um país independente, que se autogovernasse. Isso elas tinham em comum. Tinham em comum também a influência do iluminismo. Agora a gente vai ver de perto algumas das diferenças. Vamos falar um pouco da Conjuração Mineira, ou Inconfidência Mineira. Vale uma contextualização histórica importante. O século XVIII, se foi lá na Europa o século das luzes, como se diz, do movimento iluminista, no Brasil foi o século do ouro. Foi o momento em que a atividade mineradora de ouro e prata, diamantes, estava em alta, A população da região das Minas tinha crescido e também o controle administrativo por parte do Império Português. O que acontecia? Toda essa atividade de exploração dos metais era muito cobiçada pela coroa porque era uma forma de conseguir impostos, conseguir arrecadação lá para o rei de Portugal. Tanto que é mais ou menos nessa época que a capital se transfere de Salvador, que é distante da região das Minas, para o Rio de Janeiro, que é bem mais pertinho. Então existia essa forma, essa cobrança de impostos, e entre esses impostos, como o quinto, que tinha que tirar uma quinta parte da produção de ouro para mandar para a coroa, existia sempre a ameaça da tal da derrama. Derrama era o seguinte: se a região mineradora não conseguisse completar as cotas de impostos que esperava o Império Português, os fiscais da coroa iriam passar nas residências, tomando todos os objetos de valor, até essa meta ser completada. Isso era muito mais um instrumento de pôr medo, O medo é uma forma de exercer poder. O que acontecia na prática? As regiões das Minas cumpriam as metas, mas esse fantasma ele sempre existia. Então os inconfidentes, as pessoas que pensaram nessa revolta, nessa rebelião, tinham um plano, que era mais ou menos o seguinte: separar o Brasil de Portugal para que não precisasse mais ter essa questão dos impostos, O Brasil ia se tornar um país independente e, mais do que isso, ia deixar de ser monarquia também, ia deixar de ser governado por um rei e passaria a ser uma república, onde os cidadãos escolheriam os representantes. Essa república teria a capital na cidade de São João del Rei, atual estado de Minas Gerais. Repara como esse plano tem uma influência direta do iluminismo, Eles queriam também acabar com esse regime absolutista, não era só deixar de ser colônia. E queriam uma república, que era um regime bastante aproximado das ideias de liberdade e igualdade que trazia o iluminismo. No entanto, os historiadores gostam sempre de destacar que os inconfidentes eles tinham um limite. A proposta deles de mudança, de transformação, embora fosse grande por um lado, já que queria independência política, tinha seus limites. Por exemplo, não se falava, ou se falava muito pouco, no fim da escravidão. Isso não era uma bandeira muito importante para os inconfidentes lá em Minas.
certo? Ou seja, era liberdade para alguns. Os historiadores explicam a falta dessa proposta, vamos dizer assim, porque grande parte dos integrantes dessa Inconfidência Mineira eram membros da elite, né? Ou seja, eram pessoas que tinham certo compromisso com a classe dominante, que era possuidora de escravos, vamos dizer assim, ou seja, tinha escravos. Tá certo. Como é que foi esse levante ou por que ele não aconteceu direito? Houve uma traição, na verdade. Um dos integrantes, Joaquim Silvério dos Reis, diante de uma oferta do poder público de perdão de algumas dívidas, ele entregou a conspiração. Tudo que estava pronto para acontecer do levante foi descoberto pelas autoridades antes de fato ocorrer. Isso fez com que vários dos inconfidentes fossem presos, alguns deles foram mandados para fora do país, e o caso mais conhecido de um dos inconfidentes foi de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, que foi morto e esquartejado e teve pedaços do seu cadáver expostos em praça pública. O que acontece? A gente precisa falar um pouco mais sobre a figura de Tiradentes, por dois motivos. Primeiro, por esse desfecho, o fato dele ser exposto nas ruas publicamente. Isso mostra uma tentativa do poder da época de dar um exemplo para que rebeliões como essa não acontecessem de novo. E vale a gente falar de Tiradentes também, porque Tiradentes é comumente associado a essa imagem aqui. Se você já estudou história no primário ou em outro momento, talvez você já tenha visto essa imagem de Tiradentes. Alguns historiadores já fizeram pesquisas e mostraram que a gente não tem como comprovar exatamente a feição do Tiradentes ou como ele parecia. Esse desenho do Tiradentes teria sido uma criação de quase 100 anos depois, já na República, buscando associá-lo à imagem de uma personalidade bastante conhecida no cristianismo, que é Jesus Cristo. A ideia de que Tiradentes teria sido, portanto, um salvador. Se você reparar, Tiradentes também é utilizado pela República como herói, é feriado nacional e uma série de coisas mostrando um certo uso do passado, uma apropriação desse evento já no período da República, bem depois do que ele realmente aconteceu. Agora a gente vai ver que o caminho da Conjuração Baiana foi distinto e eu quero te desafiar a entender por quê. A Conjuração Baiana, diferente, aconteceu em outro lugar, lá onde hoje seria o estado da Bahia, mais especificamente na cidade de Salvador. E a primeira grande diferença para a Inconfidência Mineira, ou para a Conjuração Mineira, foi o seu caráter popular. O que eu quero dizer com isso? Pessoas da classe trabalhadora, inclusive escravos, participaram ativamente da Conjuração Baiana. O plano, basicamente, era separar o Brasil de Portugal, transformar o Brasil em uma república também, ou seja, um governo bem mais popular, e aí, de novo, lembrando que isso era uma influência direta do iluminismo, só que a Conjuração Baiana foi além. Falava-se também na libertação dos escravos, ou seja, era uma leitura mais radical dos ideais iluministas. Essa liberdade, ela também tinha que ser plena para as pessoas, para os cidadãos, como queriam os inconfidentes lá na Bahia. Acontece que não à toa, as classes dominantes lá da Bahia, os fazendeiros, as pessoas que tinham escravos, organizaram uma repressão violentíssima a esse levante. No caso aqui da Conjuração Mineira, só Tiradentes foi o principal prejudicado, os outros sofreram penas mais brandas. Não foi o caso da Conjuração Baiana. Os líderes foram assassinados brutalmente e eles eram todos negros, o que mostra um pouco como essa repressão tinha um caráter racial também, infelizmente. Esse levante, que foi de lideranças negras, foi brutalmente repreendido, diferente desse aqui, justamente porque essa classe dominante de fazendeiros tinha um receio de que outras rebeliões escravas acontecessem. Então, repara, fazendo essa comparação, fica claro como é que a ação das classes dominantes, dos grupos mais poderosos, foi uma quando a revolta foi da elite e foi outra quando a revolta teve um caráter popular. Agora vejam, a gente falou sobre a Conjuração Baiana, que também foi inspirada no iluminismo, tanto que olha aqui rapidinho, a bandeira do movimento tem uma proximidade de cores com a bandeira da França, teve um final tão diferente
no caso da Inconfidência Mineira. Isso aconteceu em grande medida por conta do caráter, né? Foi um caráter popular que levou certo medo das classes dominantes que levantes como esse se repetissem em outros lugares do Brasil. Infelizmente, essa é uma característica muito comum na história do nosso país, né? Ou seja, quando há membros da elite envolvidos em contestações, o tratamento é mais suave. E quando há a participação de classes trabalhadoras e grupos menos privilegiados, o tratamento costuma ser mais violento. Isso é importante para a gente pensar a relação entre as classes e os grupos sociais no Brasil. Uma reflexão que serve até os dias de hoje, não é verdade? Fica um abraço e até um próximo encontro.